Olá, gente, mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós vamos falar hoje sobre o período, composto por coordenação, né? Na aula anterior, nós estudamos a questão de frase, oração e período para poder iniciar, essa questão do período composto, tá? E justamente nós vamos estudar as conjunções coordenativas, tá, gente? Então, assim, o período composto, vocês, não sei se você lembra que o período é formado, organizado por orações, Tem que ser oração para ter períodos, E temos o período simples e o período composto. O período simples é formado por uma oração e o período composto por duas ou mais orações. E é justamente isso que vai acontecer agora. Nós vamos estudar os períodos compostos. E as conjunções coordenativas, na verdade, faz parte do período composto, tá, gente? Então, vamos lá. Conjunções coordenativas. Então, conjunção é a palavra que liga duas orações ou dois termos de mesma função na oração. Então, ela tem o papel de quê? De estabelecer entre elas uma relação, que pode ser de coordenação ou subordinação, tá, gente? Então, as orações coordenadas se dividem em duas, sindéticas e assindéticas, tá? Sindéticas, no caso, é aquelas que necessita das conjunções, tem que ter conjunção para ser sindética. E as assindéticas, assim já está dizendo, negação. Assindéticas não tem, tá? Então, eu vou começar observando esse período aqui, tá? Temos o primeiro. Luiz compareceu ao evento no horário confirmado. Observe aí que temos um verbo, compareceu. Então, temos um período simples. Não é isso? Tá. Aí temos a segunda oração. Luiz compareceu ao evento e não se atrasou. Aí temos dois verbos. Atrasou e compareceu. Temos o período composto. Mas observe que temos um seguinte. O que é que liga uma ação à outra? Temos aí, no caso, um travessão, dividindo as duas. Mas observe que temos aí um i. E esse i é uma conjunção que ligou o primeiro período ao segundo, tá? Então, ligou a oração principal à subordinada. Ou, no caso aí, são períodos independentes, então são coordenadas, tá, gente? Porque temos duas orações que podem se transformar, no caso, temos duas orações que podem ser desligadas sem qualquer prejuízo, tá, gente? Então, o que acontece? Esse i aí é uma conjunção, e é uma conjunção coordenativa, tá? Então, vamos lá. Classificação da coordenação sindética, Ou seja, das orações coordenadas sindéticas. Mas, na verdade, nós vamos falar só das conjunções coordenadas, tá? Coordenativas. O que acontece? Temos as principais, são 5. As aditivas, que como diz já sabe, adição. Ela tem o papel de adicionar algo, adicionar alguma informação, tá? Aí temos aí as conjunções e, nem, mas também. Mas tem não só também, tá? Tem e, nem, não só, mas também. Tá faltando aí uma, mas no livro de vocês tem todas, tá? Exemplo. Nosso amigo não veio nem mandou notícias. Observe aí que temos uma adição, por quê? Porque ele acrescentou algo e nem mandou notícias, Nem mandou notícias. Tá aí o nem juntando, uma oração a outra e dando a ideia de adição, tá? As adversativas. As adversativas, na verdade, ela, no caso, tem a função de quê? De algo oposto, certo? Uma oposição, tá? Algo contrário àquilo que foi dito. E temos aí as principais, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tá? Mas temos outras também. Tem, mais, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, tá faltando aí mais algumas, mas no livro de vocês tem também, tá? Então, aí o exemplo. Ele era muito rico, mas não era feliz. Observe que esse mais aí, tá dizendo algo contrário. Ele era rico, muito rico, mas não era feliz.
Então, quer dizer que é algo contrário, porque no contexto da gente, no pensamento de qualquer um, né, diz que quem é rico é feliz, e na verdade está algo aí, algo oposto ao que foi dito na primeira frase, tá? E é essa a ideia, tá? Eu poderia dizer muito bem o seguinte, Guilherme estudou tanto para a avaliação, mas não conseguiu boa nota. Observe aí que temos esse mais não conseguiu boa nota. Ele estudou no intuito de quê? De ter boa nota, mas ele não conseguiu. Então, esse mais está dando ideia de oposição, algo oposto, algo contrário, tá, gente? Então, continuando, alternativa. Então, da alternância, não é alternativa, é alternância. Ou seja, ou uma coisa ou outra. Por exemplo, temos ou, e tem também só ou, tá? Que não tá aí. Ora, quer, já, seja, tá? E temos aí um exemplo, aí. Ora, o tempo melhora, ora, recomeça a chover. Observe que temos aí ora. Então, temos aí uma alternância, tá, gente? A questão de alternância. Pode ser também assim, ou estuda ou assiste a TV. Ou você estuda ou você assiste a TV. Então, observe aí que tem duas alternativas, né? Ou você estuda ou você assiste a TV, tá? Então, é isso que, no caso, as alternativas faz, tá? Conclusivas, da ideia de quê? De conclusão, você vai concluir algo, tá? Então, o que acontece? Você pode concluir algo que você está dizendo. Por exemplo, este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. Então, observe aí que ele está concluindo. Cuidado, que esse cavalo é bravo. Tome cuidado. Então, observe aí que ele está concluindo, no caso, a ideia de conclusão do que está falando, tá? E temos aí as conjunções coordenativas, que é o quê? Portanto, logo, por isso, pois. Gente, observe o seguinte, que pois, ele pode ser conclusivas e explicativas, tá? Então, pois, antes do verbo, da ideia, as orações conclusivas. E pois, após o verbo, tá? É explicativa, tá? As explicativas da ideia de explicação. E temos justamente porque, pois, que, né? Então, observa aí, volte logo, porque amanhã será tarde. Então, observa aí que tem uma explicação, o porquê daquilo, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês perguntem no plantão de dúvidas, né? E outra coisa, gente, eu vou falar para vocês também que essas conjunções que nós estamos estudando agora, elas vão ser usadas para o período composto por coordenação, tá, gente? Então, para ser uma oração coordenada, ela tem que ter a conjunção coordenativa, mas também ela pode ser assindética, sem conjunção. Por exemplo, pode vir assim, um exemplo de oração coordenada assindética. Vi, venci. Eles partiram, eu fiquei, tá? Então, as orações coordenadas, elas são independentes. Você pode ser, no caso, elas são independentes, tá? E ela pode ter conjunção ou não. Isso nós vamos ver mais na frente. Agora nós vamos focar nas conjunções, porque essas conjunções vocês vão ter que aprender ou decorar, tá? Então, qualquer dúvida, no plantão de dúvida, tá? Até a próxima.